Boa noite, que a paz de Jesus possa nos envolver a todos. Vamos comentar ainda no capítulo 10 do Evangelho, dentro das bem-aventuranças, bem-aventurados os que são misericordiosos. Já foi comentado pelos companheiros em semanas anteriores os itens perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não serdes julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Agora vamos para a parte final, onde tem as instruções dos Espíritos. Na semana passada já foi comentado sobre o perdão das ofensas. O nosso tema de hoje vai tratar sobre a indulgência. Hoje traremos o final do capítulo com as instruções dos Espíritos nos seus itens finais, que tratam da indulgência. E para este sentimento de tão importante, tivemos do plano espiritual maior 3 definições. A primeira vem do espírito protetor José em Bordeaux, de 1863. A mensagem traz o seguinte: Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência o descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Esse conceito foi de José e me faz lembrar de uma frase do nosso querido Chico, que dizia assim: eu permito a todos serem como quiserem e a mim como devo ser. É o rigor das nossas atitudes, rigor conosco mesmo, e a indulgência para com o próximo. O segundo conceito vem do bispo de Bordeaux, em 1862, o bispo que se identifica como João. E ele traz a seguinte mensagem: sede indulgentes com as faltas alheias, qualquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança. Fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas
sobre as faltas dos humanos e velando-as assim aos olhares daqueles que não pode tolerar o que é impuro. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. Me faz lembrar novamente de uma outra frase do nosso querido Chico, que diz assim: se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. Se não são, não ligue para elas. Mostra que devemos estar acima dos comentários, que não devemos nos envolver com os milindres e que devemos sempre aceitar as coisas com muita humildade. A terceira e última conceituação vem do espírito do Fetré, que é um bispo de Nevers, em Bordeaux. E ele nos diz o seguinte: caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que então haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber, nos olhos de vossos irmãos, o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que, nos vossos olhos, vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Para esses, iluminado está o caminho ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa única palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Novamente, citando o nosso companheiro, já na pátria espiritual, Chico Xavier, fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Mostra a caridade e a indulgência que fazem parte do sentimento nato daquela criatura que está em nossas vidas e que tanto nos auxiliou. Fazendo a pesquisa, pude ver no Livro dos Espíritos um assunto que tratava também da indulgência. Na questão 886, que tem o título também de Caridade e Amor do Próximo, Kardec faz uma pergunta para os espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Que sentido amplo da palavra caridade,
que contém também o sentimento da indulgência. Na questão 903, novamente Kardec pergunta: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Os espíritos respondem: incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticai no vosso semelhante. Esse é o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhe censurais o ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus: vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Continuando a minha pesquisa, vi e consultei um livro que tem por nome Indulgência, psicografado pelo Chico, recebido pelo Espírito de Emmanuel. Emmanuel fala sobre a indulgência em janeiro de 1989, em Uberaba. E ele diz o seguinte: o título do livro é Indulgência, e ele tem uma fala só sobre a indulgência. Vamos ouvir o que Emmanuel nos tem a dizer. Indulgência. A indulgência é a outra face da caridade. Vejamos. Emmanuel, Uberaba, 20 de janeiro de 1989. Indulgência concedeu-te o Senhor, o berço em que nasceste, o ar em que respiras, o lar que te abençoa, o sol que te ilumina, o corpo em que estagias, o passo equilibrado, a escola que te auxilia, a lição que te acolhe, o amigo que te ampara, o pão que te alimenta, a fonte que te acalma, a ação que te renova, a fé que te sustenta, o afeto que te nutre, a flor que te consola, a estrela que te inspira, a ideia e o sentimento, a bondade e a alegria, o trabalho e o repouso, a oração e a esperança, ante a eterna indulgência com que o céu te acompanha, sê também complacente e usa a misericórdia para que a paz divina permaneça contigo, à maneira da luz que te guarde hoje e sempre. Ainda que tudo te pareça na atualidade terrestre sombra e derrota, cadeia e desalento, ergue a Deus o teu coração em forma de prece e roga-lhe forças para fazer luz e confiança onde a treva e o desespero dominam. Porque se ontem foi o tempo de nossa morte na queda, hoje é o dia da nossa abençoada ressurreição. Que possamos todos refletir sobre essas palavras, sobre esses ensinamentos
e que Deus, na sua infinita bondade, possa continuar nos acolhendo, nos mostrando o nosso caminho e continuarmos perseverando no bem. Tenhamos todos um excelente final de semana e que a paz de Jesus possa nos acompanhar hoje e sempre. Muito obrigado e até breve.